Olá, este vídeo eu vou falar como identificar as fontanelas do feto ao toque. Eu sou Maria Joana, sou enfermeira obstetra e professora. Bom, o que é a apresentação do feto na pelve? A apresentação é a parte fetal que ocupa o estreito superior da pelve e nela vai se insinuar. Então, essa é a definição clássica. Então, vamos entender isso. Então, a parte fetal que ocupa o estreito superior da pelve. Então, como nós vamos falar de fontanelas, essa parte fetal vai ser a cabeça, que é o polo cefálico, né? A gente fala cabeça popularmente. A apresentação do feto, ela vai ser definitiva só nas últimas semanas da idade gestacional, porque antes o feto é tão pequeno que ele pode se virar e modificar sua apresentação ainda. Mas nas últimas 4 semanas é possível sim que o feto já fique numa apresentação cefálica definitiva, tá? Então, na apresentação, na situação longitudinal, em que os dois eixos, né, se tornam perpendiculares, eles ficam na mesma situação longitudinal ou transversal, né? Quando está na apresentação cefálica e pélvica, então ele fica na situação aí longitudinal. Então, isso é estática fetal. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a relação entre o polo cefálico e a pelve. Então, eu mostro aqui para você, dentro desse círculo azul, aqui uma saliência do isquiático, do isquio, né? Então, eu falo aqui que eu tenho biisquiático, que eu tenho dos dois lados, no estreito da pelve, delimitando aí, então, nessa altura aqui do isquiático, ele está à altura do plano zero. Delimitou em planos a altura aqui na pelve. Para facilitar mesmo didaticamente, a gente diz o seguinte, que o plano zero, ele fica aqui no limite do biisquiático. Acima, 1 centímetro acima é menos 1, 2 centímetros acima é menos 2, menos 3, menos 4, e alto imóvel, que fica o polo cefálico. E abaixo é o mais, é o positivo. Então, abaixo aqui do plano zero de Deli, na altura do biisquiático, né? Então, nós temos o mais 1, mais 2 centímetros, mais 2, mais 3 centímetros, mais 3, e assim por diante. Bom, isto facilita para que a gente possa entender a situação, como é que está esse feto, a altura desse feto na pelve, porque é a partir do toque que eu vou realizar o toque e o conhecimento que eu tenho aqui teórico para sentir esse diâmetro aqui, esse isquio, né, que é o biisquiático, eu tenho que ter o conhecimento teórico para poder aplicar a prática. Então, por exemplo, qual é a prática aqui? Seria o toque. Então, quando eu faço o toque vaginal para identificar o polo cefálico na altura da pelve, eu preciso com o meu dedo médio, já no toque eu estou usando aqui os dois dedos, né? O dedo médio e o dedo indicador. Então, com o meu dedo médio, eu busco o isquio do lado esquerdo e com o meu dedo indicador eu busco o isquio do lado direito. E aí eu passo os meus dois dedos e procuro a altura aqui do polo cefálico. Então, quando eu busco o polo cefálico e eu já identifiquei o estreito aqui, o biisquiático, desculpa, no estreito médio, que ele vai estar aqui na altura do estreito médio. Então, eu vou delimitar em que altura que está essa cabeça. Está um pouco acima, está um pouco abaixo, está nesse mesmo plano, tá? Só que eu tenho que fazer isso rápido, porque eu, no toque, eu não posso ficar ali esperando, sentindo. Eu faço o toque e já vou à buscar o que eu preciso para fazer o diagnóstico aqui da altura do polo cefálico na pelve. Então, vamos em frente. Nas apresentações cefálicas, então, nós temos o quê? Então, vamos aqui repetir. Na apresentação cefálica, eu tenho as fletidas e as defletidas.
Na fletida, o osso occipital é o meu ponto de referência. Mas eu tenho aqui a fontanela. Então, realmente, eu tenho a fontanela lambidoide. Então, vamos lembrar lá da anatomia. Então, eu tenho a fontanela, pequena fontanela, que está próximo do osso occipital, que é a fontanela lambidoide ou lambda, como é conhecida também. E na frente, no meio da cabeça do polo cefálico, né, eu tenho a fontanela grande, que é a bregmática, que também é conhecida como bregma. Então, só recordando aí as duas fontanelas mais importantes em obstetrícia são essas. E aí, nas defletidas, eu tenho 3 defletidas, primeiro, segundo, terceiro grau. Aí eu vou falar de cada uma delas. Bom, aqui eu vou te mostrar, no círculo azul, eu tenho a grande fontanela, ou fontanela bregmática, também conhecida como bregma, né? E essa fontanela, veja que ela tem a forma de um losango. Então, quando eu passo o meu dedo, né, para procurar a fontanela, que é o meu ponto de referência, na defletida, então, o que que eu vou buscar? Eu vou buscar uma leve depressão. Se eu encontro aí, passo o meu dedo indicador do lado, no meio do polo cefálico aí, eu passo meu dedo indicador e completo com meu dedo médio, aí eu tô buscando o quê? Eu tô buscando a fontanela. Se for uma fontanela grande, na forma de um losango, eu já sei que é uma bregmática, que é o bregma que eu tô sentindo. Então, eu já sei que é uma defletida de primeiro grau. Bom, aqui eu tenho uma figura de um bebê que ele está fletido em apresentação cefálica. Veja que é o polo cefálico dentro desse círculo vermelho, que é o polo cefálico que está aqui na pelve materna, né? Então, eu coloquei 2 setas só para delimitar. Aqui eu tenho o lado direito e do lado de cá eu tenho o lado esquerdo. E ele está com o dorso voltado, que isso eu vou fazer numa palpação, eu vou sentir o dorso do feto quando eu faço a palpação, né? Aí eu sei que o dorso, quando eu já tinha feito a palpação, eu sei que o dorso está voltado para o lado direito, né? Então, eu vou buscar, então, o toque. No toque, o que que eu percebi aqui? É uma cefálica, claro, né? Eu já sabia que era uma cefálica, porque lá na palpação eu identifiquei onde é que está a apresentação, tá no pubis, né? Tá no fundo, não tá no fundo do útero, o polo cefálico. Então, ela é uma apresentação cefálica. Aí, o que que eu tenho aqui? Bom, eu tenho uma variedade fletida aqui, não é defletida, ela tá fletida. Aí, eu tenho o que aqui? Uma ODP, occipito, que é o ponto de referência do feto, que eu toquei a fontanela lambidoide. O D, porque está do lado direito, veja que está do lado direito da pelve materna, né? Eu estou de frente à pelve materna, então o lado direito é esse lado aqui. Aí eu estou do lado direito, então ele está voltado para o direito e é posterior. Então veja bem, eu tenho uma occipito que está voltado posterior da pelve do lado direito, que está do lado direito posteriorizado. E aqui também eu coloquei essa outra seta aqui, essa seta aqui transversal, ó, no sentido horizontal, essa seta vermelha aqui está me mostrando que ele já transpôs o estreito superior, ele já está no estreito médio, né? Então, se ele está aqui no estreito médio, ele já está bem encaixado, é claro. Veja quanta coisa. Bom, os pontos de referência maternos são esses daqui, que todo mundo já conhece. O pubis, ele é anterior. A eminência e a pectina, elas são anteriores também, mas ela tem do lado direito e do lado esquerdo. O diâmetro transverso médio é o direito e o esquerdo também. A sinostose sacroiliaca, que são posteriores, direito e esquerdo também. E o sacro, que é posterior. Então, agora aqui eu vou mostrar a figura. Veja que eu coloquei o O, que é o O de occipito, né? Ou de occipital da fontanela lambidoide, né? Então, eu tenho aqui os pontos de referência da mãe e o occipito, que está mostrando que é a nomenclatura das fletidas. Nas fletidas, eu encontro o O, né? Então, veja bem, eu tenho o sacro,
que tá acima aqui, porque eu coloquei essa bacia nessa situação. E o pubis aqui abaixo. Então, eu tenho OEA próximo do pubis, ODA próximo do pubis. Aqui no meio, eu tenho os diâmetros. Então, eu tenho o diâmetro transverso. Aí, eu tenho o OET, que está do lado esquerdo, e depois DT, que é o do lado direito. Depois, eu tenho o OEP, que são as posteriores, que estão próximos do sacro, e o ODP também é a posterior direita, está próximo do sacro. Só para relembrar, tá? Isso aqui. Aqui também, então, eu tenho o occipital, é o lambda. A apresentação, ela é fletida, aqui é a situação fletida, referente ao osso occipital, né? A bregmática, defletida de primeiro grau. Nasoglabela, que é a defletida de segundo grau, então eu vou encontrar ela bem, a depressão do nariz, quando eu faço o toque. O mento eu percebo, né, que é o queixo, é a defletida de terceiro grau, quando o feto está nessa defletida. É uma defletida bem difícil, né, essa do mento. Se for um feto de termo, dificilmente pode nascer tranquilamente. Bom, eu não vou falar de conduta aqui, tá? Eu só quero falar das fontanelas mesmo, em relação à pelve materna. A crista sacrococcígea na apresentação pélvica, né? E o acrômio. Essas outras aqui eu não vou falar, tá? Isso eu vou falar mesmo da cefálica. Porque senão fica muita coisa. Bom, ao tocar, então, você sente o quê? Um triângulo, que é a pequena fontanela. Aí você vai lembrar do quê? Do lambda, né? Então, você vai verificar o quê aqui, quando você estiver tocando? Então, verifique se está voltado esse triângulo para a direita ou para a esquerda da mãe, né? Então, a direita ou a esquerda materna. E está anterior ou está mais longe, posterior? Se tiver anterior, pode estar próximo do pubis. Se não tiver nem anterior nem posterior, vai estar no meio. Então, vai ser no transverso. Não é que o feto está transverso, eu estou falando do polo cefálico, tá? Que está voltado para o transversal e não para o anterior ou posterior. Tá ok? Então, vamos em frente. Aqui eu estou mostrando para vocês, olha, um occipito sacro. Veja que eu fiz um Y, né, aqui voltado para baixo, aqui no occipito sacro. Deixa eu pegar aqui o apontador. Então, aqui eu tenho occipito sacro, porque ó, o sacro ele é para baixo. Na pelve, o sacro está aqui, ó, o sacro é para baixo. Então, aqui eu fiz um Y, porque a fontanela está aqui. Aqui, do lado, desse lado de cá, que eu estou mostrando aqui, é um diâmetro transverso esquerdo, então é OET. Então, o occipito aqui, ele está voltado para o lado esquerdo, mas ele está centralizado, ele não está nem anterior e nem posterior. Está entre, né? E a última aqui, eu estou colocando aqui uma anterior, como na figura aqui acima. Como aqui na pelve. Eu fiz aqui um desenho, desculpe meu Y, mas é difícil fazer essa sinalização aqui para mim, né? No PowerPoint. Então, só revendo aqui, se estiver fletida, vai sentir o lambda, o triângulo. Se estiver defletida, vai sentir os diferentes graus. De primeiro grau, o losango. De segundo grau, entre o nariz e a fronte. E de terceiro grau, o mento. Aí, no mento, você vai deslizar. Quando você percebe que é o mento, né? Você vai deslizar o seu dedo. Logo acima, você já vai sentir a boca do feto. Então, aí você já sabe que é uma mentoniana. É uma deflexão de terceiro grau. Precisa modificar a posição da parturiente para nascer esse bebê. Bom, eu falei que não ia falar de conduta. Então, os planos de Deli, todo mundo já conhece. O limite é o plano 0, na altura do biisquiático. E entre o -2 e o +2, nós temos o estreito médio. Acima do -2 está o estreito superior e abaixo do +2 está o inferior. É só para lembrar, tá? A revisão da pelve. Essa revisão é importante você saber que aqui, olha, está o limite do estreito superior.
depois o estreito médio e o estreito inferior.